nos ajuda a organizar essas viagens especiais, exóticas, muitas delas focadas em Ásia. E nós selecionamos para essa terça-feira, juntamente com a Chloe e com o Thiago, 2 países que nós temos verdadeira paixão, que é o Vietnã e o Camboja. E eu tenho certeza que vocês vão ter aqui uma tarde bem gostosa, uma experiência diferente aqui com o Thiago. Ele vai contar um pouquinho do que ele vivenciou, tá, nesses 2 países. E é isso, agora com você, Thiago. Se quiser falar um pouquinho, já dá o início. Claro. Bom, primeiro, boa tarde a todos, todas que estão aqui nos assistindo. Obrigado pelo tempo de vocês, por dispensar esse precioso tempo na nossa apresentação de hoje. Eu quis fazer uma coisa um pouco diferente, porque geralmente na minha apresentação costuma ser muito técnica, né? Uma apresentação voltada a mapas, uma apresentação voltada a distâncias, fusos horários, enfim, essas coisas todas. E resolvi fazer uma apresentação baseada no storytelling, contando uma história do Vietnã. Por que eu resolvi contar essa história? O Vietnã, como vocês sabem, é um país assolado por guerras, conflitos e invasões. Mas com todas essas guerras, conflitos e invasões ao longo da história, não muito distante, ele conseguiu se manter bastante original. Os costumes, né, especialmente dos mais antigos, se manteve intocado. Então, quando você vai ao Vietnã, e o Vietnã te permite isso, você desvenda aquele país em mercados, em ruazinhas estreitas, próximos a rios, né, como o Mekong, que corta o país inteiro, você escuta, especialmente no sul, que é onde as pessoas aprenderam o inglês por conta da invasão norte-americana, que aconteceu, a guerra do Vietnã ficou bem concentrada ali no sul do país. Muitos desses vietnamitas falam inglês, um inglês muito bom. Então, quando você tem a oportunidade de conversar com aquela senhorinha do mercado, aquela que está limpando o peixe para você, aquela que faz os artesanatos para você comprar, aquela coisa bem original, bem roots mesmo, eles acabam contando um pouco das lendas e das histórias. E é isso que eu quero trazer hoje. Vou trazer a minha experiência, vou falar um pouquinho do que eu vivi em alguma das principais cidades, mas eu quero deixar muito mais, digamos assim, lúdico isso daqui, do que apenas mais uma apresentação de um destino, tá certo? Espero que vocês agradeçam. Aqui no bate-papo tem um campo que vocês podem mandar perguntas, citações. A nossa turma da Escape vai fazer uma curadoria, separar essas perguntas e depois, no finalzinho, trazer para que a gente possa discuti-las, tá? Nós não temos um grupo muito grande, o que é muito bom, porque a gente consegue fazer um bate-papo bem que entrosa a todas as pessoas que estão aqui na sala, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou mostrar aqui um vídeo que é um aperitivo do Vietnã. Não é um vídeo dos vídeos convencionais. Ele é um vídeo conceito, tá certo? Que mostra belezas e curiosidades desse país tão original. Cris, por favor, solta o vídeo aí para a gente começar com esse petisco aí. Pipocas, apostos, Coca-Cola no sofá e vamos começar. Olha, só para ter certeza, para mim não está passando o vídeo, gente. Eu estou vendo o vídeo. Ok. Está passando, Thiago? Na minha tela não, mas se está para vocês, está ótimo. Agora está passando. Olha, tem uma pessoa que não está vendo. O Israel Santos não está vendo aqui.
Bom, então espero que vocês tenham conseguido ver o vídeo. Peço desculpas se houve algum atraso entre a conexão áudio e vídeo, porque às vezes acontece um descompasso com a internet, tá? E voltamos aqui para a minha tela principal. Então vamos lá. Só relembrando, tá? Todo país asiático, todos, sem nenhuma exceção, bom, talvez o Japão e Singapura, que foge um pouco, né, daquela Ásia mais rudimentar, menos desenvolvida, o que eu costumo dizer é o seguinte: a beleza do país asiático, ele não está muitas vezes intrínseco, não está realmente fácil acesso dos nossos olhos. A beleza de um país asiático, ela começa a se aparecer para nós dentro de nós mesmos, tá? Então, quando a gente visita a Ásia, a gente tem que se abster, deixar de lado, esquecer, como vocês preferirem, do preconceito, daquilo que você acredita ser desenvolvimento, daquilo que você acredita ser padrões de beleza, padrões de estrutura ocidental. E a gente não pode esquecer que tudo que a gente conhece hoje aqui no nosso mundo ocidental é muito mais novo, é muito mais jovem do que qualquer outro tipo de história, de cultura, de religião, de medicina que começou na Ásia, tá certo? Então, a gente tem que esquecer por um momento aqueles padrões que estão enraizados nas nossas mentes, na nossa cultura, e estar preparado para entender, para respeitar e para poder capturar a beleza de verdade de qualquer país asiático, tá? Então, vamos começar aí com a nossa história, tá? Bom, toda história tem um começo, um meio e um final. Essa nossa história tem um final onde todos são felizes para sempre, tá? Como que começou esta história, tá? Ela começou com uma linda história de amor, uma história que uniu uma deusa celestial e um príncipe dragão. Ora, o príncipe dragão não era nada menos do que o filho do rei dos mares, uma na qual escolheram o Vietnã para viverem na sua vida terrena. Uma paixão tão profunda entre esses dois que de lá nasceu, desta união, gerou-se os seus frutos. Os seus frutos foram conhecidos como os 100 primeiros. O que seriam esses 100 primeiros? A primeira população a habitar as férteis e virgem terras deste país chamado Vietnã. E com os anos se passando, os 100 primeiros tiveram seus filhos, que por sua vez tiveram seus netos, que também por sua vez tiveram seus bisnetos, e que governaram este país
fazendo dele um país absolutamente próspero. Uma parte desta prosperidade pode se encontrar na cidade de Hue, conhecida também como uma cidade imperial do Vietnã. Uma experiência única que será repleta de história e principalmente de um equilíbrio entre o homem e a natureza. Uma pausa aqui na nossa história para eu contar para vocês um pouco desta cidadela de Hue e o seu entorno. Por que ela leva esta fama de cidade imperial? Tá? Na verdade, Hue ela é muito rica na arquitetura vietnamita, nesse tipo de arquitetura que você tem em meio e em torno à vegetação e à natureza. Como vocês bem sabem, e isso a gente aprendeu quando a gente estudou a Guerra do Vietnã, é um país bastante tropical, tem muita floresta, é um país bastante úmido, não é verdade? Então, as construções antigas, elas sofreram muito com a invasão da natureza, né, tomando essas construções antigas. Então, mesmo que a gente tenha templos, monumentos envolto ou no meio dessa vegetação, tudo foi construído com bastante equilíbrio, respeitando o meio. É claro que antigamente tinha-se conceitos diferentes sobre sustentabilidade, sobre respeitar o meio, tá certo? Mas é bastante equilibrado. Você não tem grandes, você não tem visivelmente grandes descampados onde eram feitas as antigas construções. Essa cidade de Hue, ela é a porta de entrada para uma região muito importante do Vietnã, tá certo? Que nós vamos falar logo mais. Mas o que eu quero que vocês entendam é, o Vietnã, ele é um país que tem múltipla riqueza natural. Da mesma forma que você tem florestas, você tem vegetação densa, você também tem praias muito bonitas. E a partir de Hue, não em Hue, a partir de Hue, alguns poucos quilômetros, existem algumas cidades como Da Nang, tá certo? Que possuem praias maravilhosas para uma eventual hospedagem por 2 ou 3 noites. Todos esses vilarejos são cercados por enormes terraços de arroz. Então é muito bacana pegar uma bike ou mesmo caminhar e explorar com o seu guia ou por conta toda esta região. É bem interessante, tá certo? Então, o equilíbrio, né, entre a natureza, entre a construção, ela realmente está é realmente uma coisa muito visível nessa região de Hue. Agora, voltando à nossa história, a gente já aprendeu que existia bastante prosperidade, especialmente na região de Hue. E que toda prosperidade atrai inveja dos povos vizinhos. Se hoje acontece, você imagina lá atrás. E, consequentemente, a ganância e início das primeiras de muitas invasões que o Vietnã sofreu. E é daí que nasce a figura do príncipe dragão, em resposta às preces de seu amado povo vietnamita. O dragão protetor surgiu trazendo consigo joias, muitas joias na sua bagagem. E essas joias foram jogadas ao mar para que delas surgissem barreiras protetoras e evitassem, assim, a entrada de embarcações invasoras. Uma pausa na história. O que nós estamos vendo aqui é a Baía de Ha Long. Todas essas montanhas que surgem no meio do oceano são derivados das joias que o príncipe dragão jogou, formando assim um ambiente muito hostil para a navegação de qualquer que seja a pessoa que não conheça essa região. Lembre-se, quando o comunismo veio do norte, invadindo o sul do Vietnã, muitos dos vietnamitas utilizaram esta baía na época das monções, pense bem, na época das monções, que é épocas de ventos fortes, chuvas fortes e ondas bem grandes, para navegar em seus pequenos barcos a partir daí
para fugir do Vietnã para qualquer outros países. Inclusive, nós temos histórias de gente no Brasil que venceu, literalmente se transformaram em grandes vencedores no Brasil, que foram resgatados por petroleiros da Petrobras, nesse oceano longínquo que sai aí da Baía de Halong, e foram trazidos aqui para o Rio de Janeiro. Tá? Então, esta é um patrimônio da humanidade, é um lugar que merece, e os nossos produtos sempre contemplam ao menos 1 ou 2 noites a bordo, em uma embarcação típica, a vela, obviamente, de madeira, onde vocês podem contemplar, ao som do vento, não do motor do barco, as belezas e aquilo que eu estou te falando, que são as lendas e as histórias, começam a ganhar vida. Você vai imaginar o dragão jogando as joias virando ilhas e protegendo todos os seus cidadãos a partir daí. Tá certo? Contudo, não houve muito sucesso do príncipe dragão em jogar as joias, porque, contudo, a gente soube de inúmeras invasões no Vietnã e muitas delas foi dado a partir, foi o caminho que os invasores tomaram, foi a partir da Baía de Halong, tá? Uma das 7 maravilhas, tá certo? Do mundo é a Baía de Halong Bay. Experiências bem diferenciadas, seja a caiaque, seja com barcos maiores, dá para realmente aproveitar muito isso. E a gente também não pode esquecer da Baía de Tam Toc, que é uma baiazinha ao lado da Baía de Halong, porém com barcos menores, porque os canais são mais rasos, onde as experiências também a bordo desses barcos são fenomenais. Mais uma vez, o Vietnã, ele é um país contemplativo, tá certo? Ele tem também uma parte de participação, mas é um país que permite-se contemplar a beleza, tá bom? Então, vamos lá. Voltamos à história, tá? O que a gente sabe do Vietnã, do vietnamita? Primeiro, que as suas essências continuaram intactas. Afinal de contas, eu escutei de uma senhorinha no mercado em Ho Chi Minh sobre essa história, pesquisei e aqui estou contando para vocês. Então, a essência, a cultura, a gastronomia que nós vamos falar se manteve intacta, mesmo com tantas invasões e invasões que duraram décadas, certo? E agora eu vou contar a história mais incrível, a lenda mais incrível do Vietnã, que é a lenda da viúva, perdão, e do búfalo, tá? Bom, vamos lá. Era uma vez um búfalo que rondava um certo vilarejo. E os moradores deste vilarejo decidiram que iriam capturar o animal e repartir sua carne entre todos os habitantes. Porém, durante a divisão da carne, uma pessoa não recebeu. E esta era a viúva, uma senhora solitária e que possuía uma vida bastante humilde. Mas este búfalo possuía um dono, e ele era o fantasma do rio, que ali próximo existia. Ao descobrir que seu animal foi capturado e morto, o fantasma do rio decidiu se disfarçar em um mendigo e fazer uma visita a todos deste vilarejo, de forma disfarçada. Chegando lá, foi de casa em casa em busca de um pouco de alimento e abrigo, mas todos recusaram ajuda, exceto a viúva, que além de dividir seu alimento, ofereceu-lhe abrigo para passar a noite. Surpreso em encontrar alguém que, mesmo não tenha recebido parte do rateio da carne, ainda assim possui a generosidade de ajudar um total estranho, isso o comoveu de tal forma que, durante uma chuva torrencial que ele fez acontecer nesta mesma noite, o ponto do nível do rio subiu tanto que alagou todas as casas dos moradores deste vilarejo, inclusive afogando-os, exceto a casa da viúva. Bom,
Um incrível parque nacional de uma riqueza natural incalculável, na qual abriga o maior lago de água doce do norte do país, como também a pequena ilha onde morava a nossa protagonista, a viúva, que se tornou o símbolo da generosidade e amor pelo próximo. Uma pausa na nossa história, na nossa lenda. Então, este alagamento, né, esta invasão de água que houve, essa chuva torrencial que o espírito do rio mandou, se transformou no Babi Lake, tá certo? Que, como eu disse, é um dos maiores, se não o maior, lago de água doce da Ásia, seguramente do país. E ali no meio, esta ilha que vocês estão vendo aí, era a ilha onde morava a viúva, que foi poupada deste grande dilúvio mandado aí por esse espírito aí do rio, tá certo? Muito bem. O que nós podemos, o que devemos pensar do Vietnã acerca das influências? É uma coisa muito interessante para nós ocidentais, né, que a gente acredita que tudo que a gente consome, todos os nossos hábitos, todos os nossos gostos, tudo que a gente vive e vivencia é algo que foi criado no Ocidente. Estamos verdadeiramente enganados, porque, na verdade, como eu disse, os países ocidentais são infinitamente mais jovens do que os países asiáticos. E a gente tem que lembrar que boa parte dos mercadores, das mercâncias, né, que se comprava na época dos descobridores, os portugueses, lembra? Os portugueses iam às Índias, lembra disso? Pois bem, então, na verdade, muito do nosso hábito, muito do nosso consumo é oriundo de influências asiáticas, embora a gente jamais imaginaria isso. E a gente vai mostrar aqui algumas destas influências, e mais em especial, mais à frente, com relação à comida, à gastronomia, que é uma coisa que realmente influencia grandes chefes no mundo inteiro, grandes escolas de gastronomia até hoje, tá certo? Então, vamos falar sobre influência cultural e religiosa. A religião do Vietnã é o confucionismo, onde grande parte da filosofia de Confúcio se encontra neste grande templo chamado Templo da Literatura. Isto foi uma herança deixada pelos chineses. Logo, a gente está entendendo que parte da cultura, hábitos dos vietnamitas começa a nascer de origem chinesa. Isso vai chegar aqui logo mais. Vamos lá. Os festivais, tá? As riquezas dos festivais. Como vocês bem sabem, festas de rua, aglomerações, festivais, deuses inúmeros, isso a Ásia tem para dar e vender. A gente não está falando de Índia, que é o país dos festivais, eu te diria que seguramente toda semana tem algum festival em alguma cidade daquele país, e sem dúvidas tem mais de um deus para cada dia do ano, mas o Vietnã também tem muitos festivais, certo? Que foram heranças também do povo chinês, e o mais importante dos festivais vietnamitas chama-se Tet Gain Den. O nome é estranho, mas chama-se Tet Gain Den, que comemora o primeiro dia da primavera, com base no calendário lunar. Este dia é o mais importante para o povo vietnamita, pois tudo que eles fizerem neste dia irá se refletir durante todo o próximo ano. E vocês irão notar que a cor vermelha é a cor de maior destaque, pois para eles o vermelho simboliza a felicidade e a boa sorte. Um parênteses aqui. Muito interessante, né? Vocês perceberam que tudo que eles fazem nesse dia reflete para o ano inteiro. Claro, isso é uma brincadeira, mas assim, embora o Vietnã seja um país terceiro mundo, esteja na Ásia,
tem problema de infraestrutura, nem precisa falar o quanto tem problema de infraestrutura. Tem problema de divisão de renda? Nem precisamos falar. Porém, contudo, não teve uma morte com relação à Covid-19. Mais uma vez, deixemos os preconceitos ao lado. A gente espera que isso passe muito, mas as pessoas muitas vezes falam: eu não vou voltar para a Ásia tão cedo. Lembre-se que o país que nós moramos hoje, Deus queira que eu esteja errado, mas caminha para acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Recordes e recordes de perdas de vidas humanas por conta da falta da contenção séria desse problema. Camboja, Vietnã, Laos, 0 mortes, e hoje eles se consideram totalmente livres desta praga, porque eles fizeram, de verdade, uma grande contenção, e vocês têm que lembrar que o povo asiático já usa máscara desde que nasceu. É um hábito de proteger os outros que acaba protegendo eles mesmos. Então, vamos olhar para a Ásia com menos preconceito e com mais informação, porque, de fato, a Ásia pode ser, sem dúvidas, para 2021, países que vão entregar uma experiência absolutamente indescritível para todos vocês. Tá certo? Então, continuando. Mais um tipo de herança, mais um tipo de riqueza, que é a laca. Eu tive a oportunidade de visitar algumas fábricas de laca nesse país. É impressionante o trabalho destes artesãos. Perdão, é impressionante. Realmente é de uma destreza e de uma forma impecável que eles produzem e eles ornamentam cada uma dessas lacas. E a laca também foi deixada pelos chineses, uma riqueza de trabalho manual que foi aperfeiçoada posteriormente pela chegada dos japoneses. Comércio, tá certo? Comércio. Hoi An. Hoi An é uma cidade muito próxima a Hue, muito próxima a Da Nang, aquela região de praia, e também foi um porto de conexão para o comércio ocidental. Olha lá, gente. Lembra que eu te disse? Os navegadores, os negociantes ocidentais buscavam na Ásia o que o Ocidente e o que os seus países de origem precisavam. Os grandes navegadores europeus, era ali que abasteciam suas caravelas para trazer para o antigo continente suprimentos, mantimentos, e dali que começou a nascer a comida, a gastronomia, o tipo que se veste, como se decora, alguns costumes, oriundos, evidentemente, da Ásia como um todo. Não apenas do Vietnã, mas da Ásia como um todo. Então, Hoi An foi a ponte para o comércio, principalmente devido ao porto, tá certo? Principalmente para os mercados locais, estamos falando de chineses e japoneses, que eram também exímios navegadores e que usavam os ventos das monções, aquela época perigosíssima de navegar, que eu já te falei aqui, como técnica para chegar mais rápido e sair mais rápido do país. Então, Hoi An tem uma verdadeira essência de comércio, de venda de mercância, e que dali saiu muita coisa para o Ocidente, para a Europa, de forma geral, e dali nasceu alguns tipos de inspirações, especialmente na gastronomia. Na arquitetura, podemos encontrar muita herança francesa. Lembre-se, quando você fala de Vietnã, a gente fala de 2 grandes heranças, inspirações. A francesa é o norte do país, que ficou, entre aspas, intacta da guerra do Vietnã contra os americanos. A parte do norte é considerada a parte rica, tá certo? Do país. Então, ela gera muito recurso e é onde está, digamos assim, as coisas um pouco mais sofisticadas para o entendimento ocidental. A parte do sul é uma arquitetura e uma inspiração mais americanizada, embora seja difícil acreditar. Mas por que isso aconteceu? Durante muitos anos,
Muitos e muitos e mais muitos americanos ficaram ali. Ok? Por conta da guerra, não por um bom motivo. Mas a sua presença, com seus costumes, acabam criando algumas heranças para esse país durante os próximos anos. Tá certo? Nas estruturas da cidade, como a famosa... Então, vamos lá. Podemos encontrar heranças francesas, principalmente nas fachadas dos hotéis e teatros. Nas estruturas de cidade, como a famosa ponte japonesa de Royan, e até a decoração da antiga União Soviética, veja bem, que no Palácio da Reunificação, tá certo? Sem mencionar a arquitetura tradicional, que encontra o equilíbrio entre a natureza e a construção humana, que nós já mostramos lá atrás na cidade de Hue. Muito bem. Senhoras e senhores, este é o mapa, o cartão postal do país chamado Vietnã. E o seu nome é Nong La, que é o tradicional chapéu vietnamita. É uma influência vietnamita para o mundo, literalmente. O chapéu vietnamita faz parte das vestimentas de todo e qualquer cidadão, sem discriminação alguma por sua classe social ou status, pois sua principal função é para proteger do sol, como também da chuva. Sem falar que ele também é um ótimo cesto para carregar mantimentos, compras ou até mesmo coletar água. Lembrando, como o Vietnã é um país quente, sim ou sim, e úmido em boa parte do ano, ele também é um perfeito abanador. Então, independente de quem você seja, que classe social você pertença, que tipo de cultura você tenha, você tem um Nong La com você no carro, na condução, na motinho, no tuk-tuk, no seu escritório ou na sua casa. E é absolutamente impreterível um turista ir e não comprar um Nong La para trazer para casa. Embora dê um trabalho danado, porque geralmente não cabe na mala, tem que vir na mão. Tá? Bom, gastronomia, uma parte que me toca muito. De fato, é o paraíso, sem nenhum medo de errar, para os amantes da boa e sofisticada gastronomia. Vamos lá, prestem muita atenção nessa sinfonia aqui. A influência que a culinária vietnamita sofreu a transformou em um país potencialmente promissor para o turismo gastronômico. Ela possui uma fusão única de seus ingredientes, que podemos até chamar de arte, pois ela conseguiu equilibrar os 5 elementos básicos da filosofia ocidental para atingir o mais nutritivo e deliciosa refeição. O que seriam estes elementos básicos? Tá? Vamos lá. Desde os 5 elementos básicos do paladar, quais são? O apimentado simboliza o metal. O azedo, a madeira. O amargo, o fogo. O salgado, a água. E o doce simboliza a terra. Então, o metal, o apimentado, o azedo, o amargo, o salgado e o doce. Cada um mesclado e harmonizado de forma artística. Depois nós temos as 5 cores. O branco, que simboliza o metal. O amarelo, que simboliza a terra. O verde, que simboliza a madeira. O vermelho, que simboliza o fogo. E, por último, o preto, que simboliza a água. E os 5 sentidos do ser humano. A decoração dos pratos, que são verdadeiramente muito bem decorados. Visão. A crocância dos pratos, a audição. As 5 especiarias, o paladar, que enriquece o paladar. Ingredientes aromáticos diversos que esse país tem. O olfato e o toque na comida. Como vocês sabem, na Ásia tem-se o hábito de, eventualmente, algumas vezes, utilizar as mãos para comer, simboliza o tato. Mas, em todos, tá? Um alimento reina em sua magna importância,
Este alimento é o arroz. Muito interessante. Com toda a riqueza daquele país, o alimento mais emblemático e, de fato, um objeto até de adoração, este alimento é o arroz. Tá certo? Quando você começa a sair das grandes cidades, vamos falar aí de cidades menores, né? Como você sai de Hanoi, do norte, extremo norte do país, para ir para Halong Bay, que dá mais ou menos umas 3 horas de carro, para fazer aquele cruzeiro da Baía de Halong, que eu comentei. Quando você sai dessas grandes cidades, você vê paisagens intermináveis, tá? De terraços de arroz. Então você vê as pessoas nessa cultura do arroz, você vê os carros de boi plantando, fazendo o trabalho ali naquele alagado, porque o arroz se dá em todo o alagado ali no Vietnã, e é realmente impressionante como eles produzem. Salvo engano, é um dos maiores produtores do mundo de arroz. O Brasil também é, mas o Vietnã é gigante. Acho que é um dos maiores, se não o maior, de arroz. E, de fato, é um alimento bastante adorado pelo vietnamita. Tá certo? E o arroz também tem uma simbologia muito importante para o vietnamita. Tá? O primeiro do símbolo é o trabalho árduo, é o símbolo da riqueza, é o trabalho e a interpretação de que as coisas não caem do céu, você tem que realmente dar o seu melhor. Sabe aquela expressão americana, no pain, no gain? Sem dor, sem ganho? De fato, é aquilo que a maioria dos asiáticos, diga-se de passagem, acredita. Por isso que quando eles vêm ao Brasil, né, quando eles migram para o Brasil, você vê, muito difícil você ver asiático de forma geral que não vence na vida aqui no Brasil, seja lá qual for a área de atuação dele. Porque, de fato, eles vêm para trabalhar e trabalhar muito, de domingo a domingo, sem parar, e entregar o melhor para o trabalho. E, nessa forma, você sabe que a riqueza e o sucesso acaba vindo acompanhado dessa chamada sorte, né? Alguns historiadores, bem interessante isso, é bem interessante mesmo, alguns historiadores dizem, tá, que os primeiros desenhos que significavam felicidade plena, olha só, estamos falando que os inventores do papel, como vocês sabem, são chineses, né? É muito interessante isso. E a partir daí, parou-se de desenhar nas paredes em pedras e acabou-se fazendo esses desenhos em papéis. Né? E quando se encontrou esses desenhos que simbolizavam a felicidade plena, era o mesmo desenho que significava arroz para os vietnamitas. Imagina o que isso na história, o que esse povo carrega até hoje. Imagina o que é uma boa safra de arroz, o que é sentar à mesa com uma cumbuca farta de arroz. De fato, é um alimento que é muito importante para a história, para a economia e, sobretudo, para perpetuar a cultura deste país. Né? Vamos lá. Independência e as suas heranças. Bom, estudamos aí nas escolas, sabemos o quanto o povo vietnamita foi oprimido. Não vamos falar sobre regimes aqui, seja lá políticos, militares e tudo mais, mas surgiu muitas e novas cicatrizes no seu povo e nas gerações futuras. Mesmo aqueles que não viveram o que o Vietnã viveu, eles carregam as histórias que os avós, os pais, os irmãos mais velhos vivenciaram, né, durante guerras, invasões e até a opressão do comunismo, que veio do norte e desceu para o sul, tomando toda a riqueza das famílias ricas e forçando muitas vezes eles a saírem, fugirem do país, e muitos conseguiam fugir somente na época de monções, porque os barcos dos comunistas, a guarda do comunista, não navegava no meio das monções, que era muito perigoso, e eles remavam por conta e risco a partir da Baía de Halong para sair daquele país que estava sendo tomado pela ideologia comunista. Porém, nasce um grande líder, um revolucionário,
chamado Ho Chi Minh. Um homem que, infelizmente, não pôde presenciar a unificação norte com o sul. Lembre que eu falei, o norte queria tomar, desceu ao sul, querendo se apropriar, e aí houve uma ruptura, uma rachadura. Inclusive, nos livros de história, nos livros de ciência política, é sempre uma arma, divida para governar. Né? Isso é muito importante. Divida para governar. E foi o que aconteceu. O país foi dividido em dois, para tentar ser governado naquela época. E mediante todo esse caos, surge este líder chamado Senhor Ho Chi Minh, que dá nome a uma cidade no sul, chamado Ho Chi Minh, também conhecida como Saigon. Um homem que, infelizmente, não pôde presenciar a unificação do norte com o sul, mas que, mesmo após a sua morte, foi considerado um grande herói. E um grande mausoléu faraônico em seu nome foi construído, aonde se pode visitar, inclusive, na cidade de Ho Chi Minh. Diferente de sua vida enquanto vivo, Senhor Ho Chi Minh sempre negligenciando qualquer tipo de luxo e na qual sempre tentou manter vivo a sua ideologia de uma sociedade igualitária e sem classes sociais. Já em contrapartida, o Sul, que desejava a unificação do país em uma economia capitalista, é quem nos apresenta o lado dos derrotados. Este é o Palácio da Reunificação, que era um palácio presidencial, na qual, no momento da rendição ao norte, tanques comunistas chocaram-se contra seus grandes portões de ferro. Muito interessante a visita nesse palácio. Ele é aberto ao público. Tem áreas ali que eram chamadas de áreas de controle de guerra, com máquinas antigas, aqueles negócios de mandar mensagem via teclinha, código Morse. É bem interessante o que você pode ver aí dentro desse palácio, que na verdade mais se transformou num grande museu. Tá? Não podemos deixar de lado, em hipótese alguma, o Museu de Guerra, que é uma grande herança deixada pela famosa Guerra do Vietnã. Imagens, relatos e até antigos armamentos, como o avassalador Agente Laranja, estão todos expostos para mostrar o seu poder de destruição. Não poderíamos deixar de falar da arquitetura e engenharia mais incrível que eu pude visitar. Os túneis de Cu Chi. Veja, a gente tem a oportunidade de viajar bastante, de conhecer bastante coisa, de ver coisas bonitas, né? É aquilo, bonito muitas vezes está dentro de nós, tá? Agora, bonito para uns não é para outros, aquela questão que eu falei no início da nossa conversa. Mas, quando você se depara com uma estrutura e uma engenharia de quilômetros e quilômetros e quilômetros de túneis que eram residências aonde se dormia, aonde se cozinhava, aonde se vivia por meses e meses e meses debaixo da terra, sem aquilo desabar, com os americanos pisando e tacando bomba em cima. E para cozinhar um arroz que vocês sabem que vai água e sai vapor, e o vapor não pode subir, porque se subir os americanos sabem que eles estão lá, imagina o que era e o que é ainda esses túneis. De fato, é impressionante e incontestável a forma com que esses vietnamitas criaram para sobreviver e para vencer, embora os americanos não jamais dariam o braço a torcer, para vencer uma batalha que durou tantos e tantos anos. E os túneis de Cu Chi estão absolutamente abertos à visitação, mais ou menos umas 2 horas de carro a partir de Ho Chi Minh, que é a cidade do sul, que nós estamos falando agora, e vale muito a pena você conhecer. Tá? E aqui a gente chega ao fim da história e das lendas do
pequeno, porém notável Vietnã. Mas isso não significa, em hipótese nenhuma, o fim da tua história. Nós todos ainda temos o livre-arbítrio de reescrevê-las e torná-las ainda mais cheias de lendas, mais coloridas ou até mesmo mais saborosas. E esse legado das suas próprias histórias, das suas próprias lendas, serão lembradas e até perpetuadas por inúmeras e muitas gerações de vocês que virão pela frente. Aqui a gente finaliza a história do Vietnã com as lendas, com os contos, com os causos, e a gente vai falar agora de uma forma bastante sucinta, porque já estamos aqui quase 1 hora falando, é tempo para danar que eu falo, mas a gente vai falar um pouquinho do Camboja, tá? O Camboja, ele é um país que eu costumo dizer que é um pequeno notável. Vizinho do Vietnã, como do Laos, como da Tailândia, né? E ele é um país que você tem uma riqueza arquitetônica fabulosa e sem igual. Bom, nós não temos túneis, mas nós temos templos budistas, tá? Como esse que vocês estão podendo ver agora, que é o templo de Angkor, tá certo? O templo Wat, na cidade histórica e na cidade antiga de Angkor. As visitas nestes templos, elas são de forma acessórias, tá? A uma viagem mais extensa ao Vietnã. Por que isso? É um país pequeno, a sua capital chama-se Siem Reap, se faz necessário apenas 2 noites, um dia inteiro e mais um meio-dia é o suficiente para que a gente possa conhecer um pouco da história e de toda essa paz que o Camboja emana. Eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que eu vou para um país de grande maioria budista, é impressionante. Eu acredito muito que tudo é energia, de fato é. Mas a gente sente na pele, no coração, na alma, uma paz. A gente sente que a gente saiu daquela necessidade de correr, naquela necessidade de comprar, naquela necessidade de ganhar, de se obter. E a gente acaba fazendo uma viagem dentro de nós mesmos para alguns pensamentos e alguns tipos de reflexões do que de fato é importante para nós como seres humanos, né? Quando você está ali dentro de um templo desse, contemplando uma florada vermelha como essa, por exemplo, que acontece em algumas épocas do ano, né? Junto com o seu guia, na companhia de alguns monges que lá estão, escutando alguns mantras eventualmente, ou por que não, acordando cedo, 4:30 da manhã, para ver o nascer do sol atrás destes grandes templos, é impressionante a riqueza e a compreensão que a gente tem do que de fato é muito relevante a todos nós. Então, ela é uma viagem bastante contemplativa, como o Vietnã, mas no Camboja tem um aspecto que eu costumo dizer que é uma viagem espiritualizada. Veja, não é uma viagem espiritual, não é uma viagem religiosa, é uma viagem que você se entrega à sua crença, à sua espiritualidade. Você volta a si mesmo, a ti mesmo, e você começa a pensar de que talvez tudo aquilo, como eu falei, para fechar esse ciclo, essa voltinha, como eu falei no início da nossa apresentação, as crenças, aquilo que a gente tem como certo, aquilo que a gente tem como o melhor e mais correto, que foi imputado em nossas mentes na indústria e nesse capitalismo selvagem do Ocidente, a gente começa a entender, de fato, se isso é relevante ou não. Então, o Camboja é um país riquíssimo em espiritualidade e em grande
templos e arquitetura como essa de Angkor Wat, tá certo? Espero que vocês tenham curtido essa apresentação. Agradeço a Escape pela oportunidade. Agradeço a todos pela oportunidade e espero ter contribuído aí para uma tarde, digamos assim, valorosa, e que vocês tenham se desprendido pelo menos por 30, 40 minutos daqui do que nós estamos vivendo agora e viajado as mentes aí para lugares remotos e distintos, que talvez vocês ainda não conheçam. Eu queria agradecer essa verdadeira aula aí que você nos propôs. Foi uma delícia, dá vontade de ser entrevistar. E eu queria dizer que está dando eco aqui. Encontro as experiências, né, que a gente quer proporcionar no nosso site 60 mais para as pessoas, né, esse tipo de viagem, que é uma viagem, como você falou, contemplativa, né, e por isso a nossa parceria com a Escape, que a gente sabe que ela faz viagens diferenciadas, exclusivas, né, então, enquanto a gente não pode viajar fisicamente, a gente vai viajando por aqui, mas ano que vem a gente está já programando algumas viagens especiais, essas experiências realmente para a gente acrescentar, né, na nossa bagagem de vida, bagagem espiritual aí que essas viagens oferecem, né? A gente já está planejando até uma para o Butão e a gente vai planejando aí o ano que vem, voltando com força aí para poder viver um pouco mais essas experiências, tá? Agradeço a Andréia e a Alessandra também pela essa oportunidade de viajar, tá? Muito obrigada a todos que participaram. Espero que tenham também realmente curtido essa viagem com a gente. E se vocês quiserem falar, André, Alessandra. Eu acho que é isso, Thiago. Obrigada, Clô, também pela oportunidade de fazer parte desse projeto de vocês. Super bacana, nós estamos bem entusiasmadas em tentar organizar e bolar que essas viagens no ano que vem realmente aconteçam. Eu acho que depois desse tempo que nós estamos todos aqui só sonhando com viagem e em quarentena, acho que vai estar todo mundo ávido por novas experiências, né? Por experimentar coisas novas, países diferentes, fugir um pouco do comum, né? Então, nós estamos bem motivadas para esses projetos. Agora nós temos tempo, né, para poder organizar, para poder sonhar para 2021. E eu acho que semana que vem nós temos uma outra viagem online aqui que vai ser Suíça, né? Isso, a região dos lagos. Na quarta-feira, né? Isso. Eu vou divulgar então, isso, tá bom? Prazer estar com todos vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada, Clô. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Boa semana. Obrigada, Clô. Tchau. Tchau.